E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta aí com mais um vídeo, hoje domingo, um vídeo mais educativo com foco aí no investidor iniciante. Hoje nós vamos falar aqui um pouco de ações descontadas, né, que se encaixam aí nos critérios de PL baixo, preço sobre valor patrimonial baixo, dívida líquida baixa ou controlada, margens de rentabilidade altas ou crescentes e ainda em alguns critérios aqui empresas pagando bons dividendos e que tem todos esses indicadores que nós citamos agora. Então vocês me pediram, né, para trazer vídeo aí com ações descontadas, né, com indicadores descontados. Portanto, nós veremos então a partir de agora 10 ações que estão aí segundo os indicadores descontadas. Vamos entender o porquê disso. Isso é muito importante, entender o porquê que elas podem estar descontadas. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, é só um vídeo educativo para que a gente possa, né, para que você possa entender aí o porquê que essas ações podem estar descontadas. Então vamos começar aqui já com a primeira empresa, obviamente, que é as ações da Copasa. Lembrando que eu estou usando aqui o site Status Invest, né? Ele traz para a gente aí um resumo bastante interessante aí desses indicadores e a gente vai entender um pouco a partir de agora. Então, a primeira aqui da nossa lista é a Copasa, né? Ela está negociada aí a um PL de 5,5 e aqui, né, um ponto importante, né? O que esse PL está dizendo aqui para a gente? Basicamente o PL está dizendo duas coisas aqui para nós. Um PL muito baixo, né, ele pode sinalizar que o mercado perdeu a confiança na empresa, o que não é um bom sinal. Então tem que ter atenção, é um PL baixo. Ou pode também sinalizar que a empresa está esquecida pelo mercado e que não necessariamente é por uma questão ruim e, consequentemente, pode ser um indício de que a empresa tem boas chances aí de se valorizar e talvez pode ser uma oportunidade. Mas como a gente sabe, né, que a gente não pode avaliar uma empresa com base em apenas um indicador, vamos ir aí um pouco mais à frente para a gente ver se a ação está descontada. Vamos olhar agora outros indicadores em conjunto aí com o PL. Vamos ver aqui então agora o preço sobre valor patrimonial. E aqui no caso da Copasa a gente tem um indicador aqui, preço sobre valor patrimonial em 0,7. E o que esse indicador está dizendo para nós? Quando esse número aqui está abaixo de 1, ele está dizendo que a empresa está custando em bolsa menos do que o valor do seu patrimônio, ou seja, ela está negociada abaixo do valor patrimonial, o que reforça, né, a tese de que a empresa esteja negociando barato. Mas ainda assim, né, a gente precisa alertar vocês que só isso não é o suficiente para a gente poder decidir e definir se a ação está descontada, tá bom? Porque a gente pode estar diante de uma armadilha, tá bom? Porque um PL muito baixo e um preço sobre valor patrimonial muito baixo podem ser indícios de problemas na empresa, pode ser indício aí de uma baixa expectativa do mercado por problemas relacionados aí ao setor, são os chamados problemas setoriais, né? Enfim, não dá para a gente confiar só em PL e só em preço sobre valor patrimonial. E com isso nós vamos seguindo em frente aí com a análise e agora a gente passa para um dos pontos aí que talvez são um dos mais importantes, que é relacionado à saúde financeira da empresa. Como que está a dívida dessa empresa? E aqui no caso da Copasa nós temos uma dívida líquida barra EBITDA de 1,2 vezes, ou seja, é uma relação direta entre a dívida e o caixa da empresa, porque mostra para nós o quanto tempo, né, quanto caixa é necessário para que essa empresa possa quitar suas dívidas hoje. Então, com essa geração de caixa atual versus a dívida atual, quanto que a empresa precisa de caixa para pagar sua dívida? Então, por exemplo, se esse número aqui estivesse em duas vezes, né, vamos supor que ele estivesse em duas vezes aqui, significa que a empresa teria que gerar duas vezes o seu caixa atual para ela poder pagar suas dívidas hoje. Da mesma forma, se estivesse em três vezes, né, ela teria que multiplicar por 3 o seu caixa e assim por diante. Então, no caso aqui da Copasa, a dívida está tranquila, porque está dizendo aqui para nós que ela precisa aí de basicamente o caixa que ela tem e mais um pouquinho aí
para poder quitar suas dívidas, ou seja, ela está controlada financeiramente. Uma dívida alta é acima de 3 vezes, né, como a gente já falou em vídeos anteriores, mas mesmo quando você se depara com uma empresa com uma alta dívida, é importante você avaliar o perfil da dívida, né, se é curto prazo, se é médio prazo, se é longo prazo. Mas aqui no caso da Copasa está tranquilo. E um outro ponto aqui importantíssimo para a gente decidir se a empresa é uma boa empresa, se ela é rentável, é exatamente isso. A gente precisa avaliar a rentabilidade. E aí nós temos um indicador que se chama ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, e ele que vai nos mostrar, né, nos dar uma base aí se o negócio da empresa é rentável e também se o negócio da empresa está bem administrado, está bem gerenciado. E a dica aqui, né, é você avaliar o ROI em conjunto com outras empresas do mesmo setor, tá bom? Mas de modo geral aqui, o ROI mostra para nós o quê? Quanto que a empresa gera de novos ativos para cada real investido. E aqui no caso da Copasa nós temos um pouco mais de 14%. Ou seja, é um ROI nada mal, né? Um ROI acima de 10 já é bom, acima de 15 é excelente. Então a gente pode dizer que está quase excelente o ROI da Copasa. E dito isso então, o que nós podemos concluir com tudo que a gente avaliou aqui? Em relação ao ROI, a gente precisa avaliar porque um ROI alto, um ROI interessante, aliado a um preço sobre valor patrimonial baixo, pode sinalizar um desconto ou sinalizar uma boa oportunidade de investimento. E isso aí, aliado a um baixo endividamento, reforça essa tese, ou seja, você tem mais embasamento na hora de você tomar a sua decisão. É por isso que é importante, nós não podemos avaliar uma empresa olhando para apenas um indicador, tá? A gente precisa avaliar a empresa como um todo e os indicadores em conjunto. E dentro desse conjunto a gente tem também o dividendo, né? Muita gente investe em empresas visando dividendos. E aí você chega aqui em Copasa e você olha, nossa, né? 20% de dividendos. Não se esqueça das armadilhas, tá pessoal? A gente já explicou em vídeos passados mostrando como avaliar os dividendos de uma empresa. Então você olha aqui para o passado, né? Dos dividendos passados, né? Logo você vê que é um dividendo não recorrente, né? Você vê que a média aqui está muito inferior do que o último dividendo pago. Então, atenção, né? Nunca compre uma empresa só pelo percentual de dividendos pagos nos últimos 12 meses. Lembra da gente olhar, né, o payout, né, igual eu falei no vídeo passado, que eu vou até deixar aí na descrição para quem quiser acompanhar. Só vir aqui no payout, ó, você vai ver que certamente foi um dividendo não recorrente. Ó, pagou mais de 128% do lucro em dividendos, ou seja, isso aqui não é nada sustentável, né? Se ela ficar nessa média aqui de 50%, está tranquilo, né? Pode-se dizer que a Copasa vai ser aí uma boa pagadora de dividendos, né? A gente não pode garantir, a gente precisa avaliar aí os próximos pagamentos para a gente ver se ela vai se manter nessa média, mas tudo que ficou aqui nessa casa aqui de mais de 100% não se sustenta, tá? Já falamos sobre isso, né? Mas cuidado aí com as armadilhas, mas de modo geral a Copasa se encaixa aí nos critérios de empresa bem tocada, controlada financeiramente e que pode sim estar oferecendo um desconto segundo os indicadores que representam aí o passado em relação à cotação da data de hoje. Então agora que você já entendeu esses critérios, né, o que significa esses indicadores, vamos seguir falando aqui as outras empresas que se encaixam aí dentro desse raciocínio, dentro dessa linha de raciocínio, tá? Lembrando que isso aqui não é uma ciência exata, tá pessoal? Só o futuro vai dizer se de fato essas empresas vão se mostrar bons investimentos. Mas vamos lá, vamos seguir então com a próxima empresa que se encaixa aí dentro desse nosso critério de avaliação, que são as ações da Gerdau. Então aqui a gente observa um PL de 5,4, né, um PL interessante, um preço sobre valor patrimonial dentro do que a gente está buscando, né, está aqui negociando dentro aí do valor patrimonial, uma dívida bastante baixa, né? Lembra aí do critério que a gente explicou lá no caso da Copasa, né? E um ROI bastante atrativo. E se a gente clicar aqui, a gente vai ver que é um ROI em crescimento. Passando aqui para a terceira empresa que se encaixa nesse nosso critério de avaliação, estamos aqui agora olhando para os indicadores da Log. Essa empresa aqui é uma empresa bastante interessante, né? Está negociada aí a um PL de 9,7, um PL abaixo de 10 aí está interessante. Um preço sobre valor patrimonial 0,8, né, está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Uma dívida líquida de 1,3 vezes, né, também está aí bastante dentro do controle.
O ROI aqui está abaixo de 10, mas se você clicar aqui no histórico, né, a gente vê que a empresa vem em crescimento, né? É uma empresa pequena, né, então a gente tem que lembrar daquela questão da análise setorial. Nesse ponto aqui eu vejo a Log mais como uma empresa aí de crescimento. Como eu disse, o ROI vem aí de uma crescente, por mais que ainda seja baixo, né, ele está aí. Ele chegou a dobrar, né, nesse período aqui. Então, friso mais uma vez a questão da análise setorial, né? Aquela pergunta que você tem que se fazer em relação à necessidade do negócio da empresa para o mercado. Seguindo aqui com a quarta empresa, né, dentro aí desse nosso critério de avaliação, está aqui agora para nós os indicadores da Alupar. Então a gente observa a Alupar com PL de 5,4, né, bastante interessante. Um preço sobre valor patrimonial dentro aí do valor justo, né? 1,1. Lembrando que isso aqui não é verdade absoluta, tá? Um PL baixo, um PL alto não quer dizer muita coisa, né? Se atente aos detalhes que a gente explicou no início do vídeo. Um pouco mais abaixo, dívida líquida bastante tranquila e um ROI muito atrativo, mais de 21%. A gente vê aqui o histórico, né? A gente observa também que é uma empresa aí que vem numa crescente aí em termos de margem, o que sinaliza para nós aí que pode ser uma ação de crescimento e está negociada aí com indicadores interessantes, né? O setor elétrico, que pode sofrer um pouco, né, devido à crise hídrica que nós estamos vendo. Se tiver, por exemplo, um racionamento, muito possivelmente, né, as geradoras, né, serão aí as principais afetadas. Porém, é um setor que gera muito caixa, tem uma previsão de receita muito boa e eu acho que é um momento interessante aí para a gente poder buscar por boas empresas dentro desse setor com bons indicadores. E passando aqui para a quinta empresa, que está aí com bons indicadores também agora, né? Setor financeiro, Banco do Brasil, uma empresa aí que na média, né, sempre pagou bons dividendos e em relação ao PL, né, está negociada aí em 5,5. Preço sobre valor patrimonial 0,6, né, muito abaixo aí do valor patrimonial. A dívida líquida não está aparecendo aqui, possivelmente porque o banco não tem dívida, né? Eu não sou acionista aí do Banco do Brasil, mas acredito que deve ser por causa disso. Lembrando que eu estou usando aqui o site Status Invest. E um pouco mais abaixo um ROI de 11%, né? Um ROI impactado aí pelos problemas, né, que a gente teve em decorrência da pandemia, né, os provisionamentos, toda aquela questão. O grande ponto aqui, né, do Banco do Brasil talvez seja o peso de ser uma estatal, né? Talvez é isso que está segurando um pouco as ações do banco, mas não vejo como perda de fundamentos, tá? Isso é muito importante vocês estarem avaliando, né, se o banco está perdendo os fundamentos. Eu não vejo dessa forma, até porque foi o banco aí que entregou os melhores resultados trimestrais que a gente viu agora no segundo trimestre e além disso, né, é um banco fortíssimo aí na questão do agronegócio, né? O Banco do Brasil, inclusive, né, tem uma matéria aí onde o Banco do Brasil vai ter mais de 10 bilhões destinados aí para o agronegócio. Então eu volto a bater naquela tecla do serviço necessário ao mercado. Faz parte aí da análise setorial juntamente aí com os indicadores da empresa. E passando aqui então para a sexta empresa, né, o setor bancário ainda aqui. Agora o banco Banrisul, muita gente também já vi analista, né, falando que o banco está de graça, né, em relação a dividendos, né, sempre foi bom pagador de dividendos historicamente, né, acima de 5% aí em dividendos, está muito bom. Negociado a um PL de 5,6, preço sobre valor patrimonial 0,5, né, está sendo negociado aí pela metade do valor patrimonial. E quando a gente olha aqui os indicadores de rentabilidade em relação ao ROI, a gente vê que na média está acima de 10, está em 13,8, porém o último aí está em 10,3. Ou seja, a mesma questão aí do Banco do Brasil, né, foi impactada em relação à pandemia, em relação aos provisionamentos, mas é um segmento necessário, é fortíssimo lá na região sul do país, mas também carrega aí o peso de ser estatal. Porém, os indicadores mostram aí que as ações podem estar oferecendo um desconto. E ainda falando dos bancos, né, não tem como a gente falar dos bancos sem falar de Itaú e Itaúsa, né? Agora a questão aqui do desconto já é mais para uma pegada aí em relação ao destravamento de valor em relação a Itaú e Itaúsa por causa da XP. Então se falou muito disso nessa semana, possivelmente em outubro agora, né, esse processo aí de separação da XP será concluído e os acionistas, né, de Itaú e Itaúsa vão ganhar com isso. E aí se você quiser saber, se você for investidor, estiver interessado em investir nas ações, quiser saber um pouco mais o que o investidor vai ganhar com isso,
A Levante divulgou inclusive, né, um relatório bem rico, né, bastante rico em detalhes sobre esse assunto, né? Lá você vai ver aí exatamente o que cada um vai ganhar com essa separação. O relatório é gratuito, eu vou deixar aí na descrição, está bastante completo, mas de modo geral aí, né, Itaú e Itaúsa seguem muito bem vistos aí pelo mercado, talvez como as tops do setor financeiro, né? E não tem como a gente falar de bancos, não tem como a gente falar de ações descontadas sem levantar a tese aí de Itaú e Itaúsa. E agora a oitava empresa que se encaixa aí dentro desse nosso critério de avaliação, empresas aí com indicadores que sinalizam um potencial desconto, né? Falamos agora da Energias do Brasil, mais uma aí do setor elétrico. A gente observa a empresa negociando a um PL de 6,1, um preço sobre valor patrimonial de 1, uma dívida de 1,9 vezes, né? Também bastante controlada, e um ROI de 17,5. Né? Então a gente observa aí que o ROI da empresa vem também em crescimento. Energias do Brasil pode ser uma empresa para dividendos e para crescimento também, porque está negociando aí a indicadores interessantes. E a próxima empresa aqui da nossa lista negociando com bons indicadores são as ações da Copel. A empresa negociando aí a um PL de 5,1, a um preço sobre valor patrimonial de 0,8, né? Também negociado abaixo aí do valor patrimonial, uma dívida de 1,6 vezes, também bastante equilibrada, e um ROI bastante interessante de 17%. Né? É outra empresa aí que a gente pode talvez vislumbrar como uma ação de crescimento, mas com base aqui nos indicadores, a Copel está com indicadores aí que sinalizam que é uma boa empresa. E por último aqui na nossa lista, né, não tem como ficar de fora, né, as ações da Sanepar. Né, quando a gente fala aí em desconto, né, e potencial de pagamento de dividendos, né, talvez quase todos os investidores de longo prazo colocariam Sanepar nessa lista. Né, negociada a um PL de 5,7, um preço sobre valor patrimonial de 0,8, uma dívida de 1,4, né, bastante equilibrada, e um ROI de 14%. Né, uma empresa aí que a gente pode vislumbrar com potencial de crescimento e também potencial de pagamento de dividendos. É outra ação, né, que sofreu aí o peso da estatal e está sofrendo aí com relação à crise hídrica também. Né? A crise hídrica afeta aí o setor de saneamento e o setor elétrico, mas os indicadores aqui sinalizam que é uma boa empresa, os resultados divulgados também foram interessantes, ou seja, a queda das ações eu não vejo de forma alguma como perda de fundamentos. Então foram essas 10 empresas aí, né, seguindo esses critérios básicos para o iniciante que está chegando agora e quer entender um pouco mais aí da função desses indicadores em relação às empresas. E nós falaremos em breve aí, em futuros vídeos sobre esses assuntos. Tá bom? Por hoje foi isso. Um abraço a todos. Muito obrigado aí pela sua audiência. A gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Bons investimentos a todos e até a próxima.